Muito obrigada, princesa. Gente, boa noite para vocês. É um grande prazer estar aqui com vocês. Falar, né? Os maridos deixaram vocês virem sem reclamar. Quinta-feira, dia de tomar uma cervejinha, um chopinho com esse calor, né? Mas a gente deixa os maridos em casa e vamos aprender um pouco. E eu estou assim mais feliz ainda, porque sempre que eu vou fazer uma palestra, eu tenho que reestudar sobre todo aquele assunto que eu vou falar. Então a gente está sempre aprendendo. Vocês sabem que nós temos uma curva, né, de esquecimento, que se chama curva de esquecimento de Ebbinghaus, e que diz que tudo que nós aprendermos, se nós não revisarmos, nós vamos esquecer. Então, eu tenho que estar sempre estudando e isso me dá assim um grande prazer, porque sempre que eu faço uma palestra eu consigo aprender mais. Então, eu queria agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, porque me ajudou a revisar todo esse assunto. Então, essa semana, quando eu falei que eu postei nas minhas redes sociais que eu ia falar sobre burnout, teve uma pessoa que me falou assim: mas doutora Maria Cristina, me explica um negócio. A senhora é ginecologista e obstetra. Isso aí não é assunto para psiquiatra, não? A senhora não está no lugar errado? Eu falei, não. Nós nunca estamos no lugar errado. O que acontece? A gente vive certas situações na vida e a gente acaba aprendendo com essas situações. E por que é que eu decidi estudar e me aprofundar sobre o burnout, suas causas, tratamento, prevenção? Porque eu passei por isso. E eu sei o sofrimento que foi. Então, eu não quero que outras pessoas passem pelo mesmo que eu passei. Então, eu li um livro do Daniel Goleman, vocês já devem ter ouvido, um livro chamado Inteligência Emocional. E o que ele diz no livro dele? Que você não vai nunca conseguir evitar certas situações. O que vai fazer a diferença na sua vida é a forma como você reage a essas situações. Então vamos lá. Quando a gente pensa em burnout, a gente pensa lá, né, num cara cheio de ideias. Uma pessoa estressada, olha lá, acho que é advogado, né? Tá? Habituado com uma situação dessa, cheio de papéis em cima da mesa, tudo dobrado, rabiscado, rasgado. Hoje não, né? Nem tanto, porque como é tudo feito nos computadores, a gente não usa mais tanto papel. A gente passou muito durante a época do Covid-19, nós tivemos muitos médicos nessa situação de estresse. Olhe lá, a pessoa queimando por dentro, pessoa estressada, né? Um monte de gente, telefone em todo mundo. Então, o que é o burnout propriamente dito? O que significa essa palavra? Burnout é uma palavra que vem do inglês e que quer dizer queimar até o fim. Ou seja, é uma pessoa queimada. Mas queimada como? É uma exaustão física e mental que consegue acabar com a vida daquela pessoa. E se a gente descuidar, nós estamos aqui falando de suicídio. Eu tive ideias suicidas por causa do burnout. Então, olhem lá. Que esse psiquiatra aqui do Instituto Merak de Brasília, esse instituto, o que ele diz? Que essa síndrome é um processo de esgotamento, que o paciente começa a sentir os sintomas e passa a acreditar que é algo passageiro.
e ele normalmente não procura tratamento. Porque nós temos, né, a velha mania de achar que nós somos autossuficientes e que nós conseguimos resolver tudo da melhor forma possível sem precisar de ajuda. Então, muitas vezes, quando a pessoa percebe, ela já está no fundo do poço, literalmente. E se ela descuidar, ela não vai ver uma luz no fim do túnel. Então, gente, olha só, peguei esses estudos para mostrar para vocês. Isso aqui é um estudo da Agência Brasil, feita pelo Instituto D'Or de Ensino e Pesquisa. 50% a 74% nos trabalhos internacionais de professores, médicos, enfermeiros e residentes. No Brasil, cerca de 78,4% dos residentes de medicina têm síndrome de burnout. Os profissionais da saúde, em geral, cerca de 78%. E aí, nós temos muitos advogados aqui. Olhe lá, de 30% a 67% dos advogados têm algum sintoma relacionado à síndrome de burnout. E olha o que esse trabalho diz, que o problema da síndrome do burnout em advogados, ele não afeta só o advogado em si, da mesma forma como não afeta só o médico, só o residente, só o estudante de medicina. Ele afeta, o que ele diz? Que ele afeta a integridade do sistema jurídico. Por quê? Uma pessoa que está afetada psicologicamente, ela pode tomar decisões não corretas, certo? Da mesma forma como um médico com síndrome de burnout, ele pode ter problemas com o diagnóstico também, tá? E aí, quais são, então, as profissões mais afetadas pela síndrome de burnout? Nós temos, principalmente, quando naquelas profissões em que o ambiente de trabalho é muito estressante. Quais são eles? Principalmente, olha lá, profissionais da educação. É muito difícil ser professor no Brasil hoje em dia. Tá? Eu dou aula em faculdade, eu cheguei e teve alunos chegar para mim e falar assim: a senhora não sabe o que fala. A senhora está falando errado. Eu falei, então me prova que eu estou falando errado. Né? Ele simplesmente virou para mim e falou assim: não vou discutir com o velho gagá. Tá? Então, está muito difícil ser professor no Brasil hoje em dia. Vocês veem que nós temos tido casos de alunos, né, tentando contra a vida de professor, atacando professores, inclusive dentro da própria sala de aula. Então, professor é uma profissão que está muito sujeita. Os profissionais de ajuda em geral, de saúde, depois, em terceiro lugar, os advogados. E aí vem assistentes sociais, policiais, penitenciários, bombeiros, pessoas com dupla ou tripla jornada. Vocês conhecem alguém? Enfermeiros. Mulher em geral, gente. Nós, certo? Eu falo assim, se vocês forem ver lá nas minhas redes sociais, no meu perfil no Instagram, tá lá assim: médica, mãe, avó, ciclista, esposa, dona de casa, né? Atleta, escritora, palestrante. Então, a gente tem um monte de função. Então, mulheres, se vocês forem prestar atenção naquele primeiro slide que eu coloquei, só tínhamos praticamente homens. Porém, os estudos demonstram que as mulheres são muito mais sujeitas, exatamente por isso. Nós temos jornada dupla, tripla, quádrupla, né? Então, olha só o que aconteceu comigo no final de semana passada. Minha filha teve bebê e estava cesárea, bebê, foi tudo bem, tranquilo, ela foi para casa, mas está muito calor.
e ela teve a cefaleia pós-parto. Então, quem ficou correndo, né? Vai no hospital, volta no hospital, leva lá, cuida da neném, cuida do marido dela, faz comida, que não sei o que, tudo. A mãe, a avó, médica, ciclista, certo? Então, nós temos uma jornada muito pesada, por isso que as mulheres são muito mais sujeitas a ter síndrome de burnout do que os homens. E, tá? Aquelas pessoas que nós falamos workaholics. Sabem o que é isso? Se lembram o que é isso? As pessoas que são viciadas em trabalhar. E hoje, o que se acredita? Que exatamente que essas pessoas viciadas em trabalhar já são sintoma do próprio burnout. Por quê? Porque são pessoas que ficam se escondendo dos problemas atrás do trabalho. E ela não tem capacidade de enfrentar os problemas dela, então ela se esconde atrás do trabalho. Porque enquanto ela está trabalhando, ela não tem tempo de pensar nos problemas dela. Tá? Então isso já tem. E olha só para vocês verem, eu coloquei esse slide. Eu não queria que essa palestra se tornasse uma aula, mas algumas coisas não tem como a gente não mostrar. Vejam só, o site da PubMed é um dos sites mais comuns, mais importantes, onde nós fazemos as nossas pesquisas clínicas. Então eu coloquei lá para pesquisar sobre síndrome de burnout, para ver a quantidade de trabalhos que nós tínhamos publicados a respeito do assunto. E olha só, em 1978 nós tínhamos quase nada publicado. Vejam só nos últimos 10 anos o crescimento vertiginoso do número de trabalhos publicados. Por que isso? Porque tornou-se tão comum essa patologia que todo mundo começou a pesquisar sobre isso, publicar artigos sobre esse assunto. E, só que eu falo, burnout é uma nova doença? Não. Tá? Olhem só, Dr. Hans Selye, um médico austríaco, formado, tá? Em 1900 e bolinha. Ele começou as primeiras pesquisas dele em 1936 e em 1945 ele fez a sua primeira publicação em um livro que na realidade são 3 livros, o livro 1, o livro 2 e o livro 3 que ele chamou. Cada livro falando a respeito de uma particularidade, ele não chamava de síndrome de burnout, não tinha esse nome. E ele deu ao seu livro o nome de O Estresse da Vida. Porque ele já começou a correlacionar lá em 1936 que o estresse influenciava na saúde das pessoas. E quais então que são os sinais e sintomas da síndrome de burnout? São, gente, eu não vou ficar falando aqui um por um, mas vocês podem aí fotografar, printar, como diz o pessoal, porque é uma centena de sintomas. E esses sintomas, eles começam todos ao mesmo tempo? Eu já falei antes, não. Eles costumam ser cumulativos. E o final dele, realmente, é a síndrome de burnout, que é a síndrome de exaustão, que é o ápice da doença. Então, falei agora há pouco nos workaholics, o que acontece? Olha lá, a pessoa começa com um nível de tensão emocional e ela, então, tem uma necessidade de autoafirmação para tentar esconder
aquilo que ela está sentindo. Ninguém pode perceber que ela está estressada, que ela está nervosa. Então, ela começa a trabalhar cada vez mais, começa a esquecer e se distancia dos seus problemas para tentar se esconder. E ela vai passar a ter uma fase que nós chamamos de resistência. Ela fica resistente em aceitar que ela tem um problema e que ela precisa de uma ajuda. E aí, quanto mais ela vai tendo problemas, ela começa muitas vezes o que? Se isolar. É a pessoa que não quer mais nem sair de casa. E ela vai tendo também o quê? Mudanças comportamentais. Aí eu digo lá que aí as pessoas começam a falar, a pessoa mudou, né? Nossa, ela está diferente, ela está chata, né? Não quer nem sair de casa mais, não é mais a mesma pessoa. Tá? Aí vem as críticas, tipo, nunca, né? A gente sempre diz assim, que na maioria dos casos nós não encontramos ninguém para nos apoiar, mas encontra sim um monte de gente para criticar. E conforme chega a exaustão, vai havendo a sensação de vazio interior, uma depressão que vai se intensificando e vem então a síndrome de burnout, que é a exaustão emocional. Então, esses sintomas, eles são cumulativos e vão piorando com o passar do tempo. E aí, gente, eu falo assim, nós estamos falando de depressão e suicídio durante o mês de setembro. O que nós médicos temos observado? Um aumento no índice de suicídio de jovens. Nós temos tido casos descritos de síndrome de burnout em crianças. Crianças. Ah, por quê? Criança não tem problema. Criança não paga boleto. Não é isso que o pessoal fala? Só que aí nós começamos a observar quem? Vamos conversar com os pais. Não, meu filho levanta cedo, vai para a escola, chega em casa, almoça, vai para a natação, vai para o vôlei, vai para o basquete, vai para o beach tênis, vai para o inglês, vai para a informática, vai não sei o que, sobrecarrega a criança. Não dá tempo para aquela criança ser criança. Então, são excesso de exigência dos pais. Só que, ao mesmo tempo, nós temos também o quê? Os pais que são completamente desleixados e deixam a criança. Ou, às vezes, os pais que também fazem o quê? Querem resolver todos os problemas da criança. Aquela criança nunca vai ter um trauma. Meu filho não pode sofrer. Meu filho, nossa, não posso deixar ele passar pelo que eu passei. Solução: cria crianças inseguras, instáveis, e quando elas chegam na puberdade, elas não têm força para enfrentar os problemas que a vida começa a mostrar para elas. Existe alguma vida perfeita? Não. Então nós temos um grande erro de querer que a vida dos nossos filhos seja perfeita. E isso não pode acontecer. Então, pela complexidade de todos esses sintomas, muitas vezes o burnout demora a ser diagnosticado. Só que é só exaustão, é só o transtorno físico, transtorno mental, transtorno de dor, cansaço, alterações musculares, perda do desejo de viver? Não. Burnout, gente, ainda tem uma outra característica que nos deixa bastante preocupados. Porque o burnout ele causa uma endocrinopatia na pessoa. Ela altera praticamente todas as nossas glândulas endócrinas. Então, muitas vezes, mulheres que passam hipotireoidismo, tá?
aumenta a pressão. Por que aumenta a pressão? Porque os altos níveis de estresse na fase aguda vai fazer aumentar o cortisol. Cortisol alto aumenta a aldosterona e aumenta a pressão. Vai fazer o que também? Disfunções na hipófise. Só que a hipófise é uma glândula que nós falamos, que ela é a mãe das glândulas, porque ela controla praticamente todas as outras glândulas no nosso organismo. E se a hipófise está com mau funcionamento, ela vai interferir no funcionamento de todas as outras nossas glândulas. Tireoide, ovário, testículo, suprarrenal, alterar a prolactina, hormônio de crescimento, ocitocina. Vai alterar todos os nossos hormônios. Vai também alterar quem? O nosso ciclo circadiano. O que acontece? Durante a noite a gente tem um aumento da melatonina, aumenta a serotonina, que se transforma em melatonina, e a gente dorme melhor. Só que os altos níveis de cortisol vão interferir com a produção de serotonina. Vai interferir com a produção de melatonina. É onde nós passamos a dormir mal. Fica acordando de madrugada, aí vai para o computador trabalhar. Aí piora o quê? O estresse e o cansaço. Então, olha só, a melatonina, ela tem um monte de ações sobre o nosso organismo. E se ela está alterada, a produção de melatonina fica alterada, consequentemente, nós vamos ter mais dor articular, dor muscular. Ela tem, poder anti-inflamatório, antioxidante. A melatonina, ela também ajuda na reparação celular. Se diminui os níveis de melatonina, aumenta inclusive o envelhecimento. Por quê? Diminui a reparação celular. Então, gente, altera os hormônios tireoidianos, altera a integridade intestinal. Quantas pessoas aqui já falaram assim, já sentiram, ouviram alguém reclamar e falar assim, toda vez que eu fico nervosa, ou o meu intestino solta, ou o meu intestino prende. Quem aqui já passou por essa situação? Sim ou não? Sim. Tá? Porque existe uma síndrome que nós chamamos de síndrome de Leaky-Gut. O que é isso? É uma síndrome de permeabilidade da mucosa intestinal. E quando nós estamos com síndrome de burnout, nós temos um incremento dessa permeabilidade intestinal e a gente vai perder ou criar algumas substâncias que vão interferir com o nosso organismo. E olha só, eu não terminei de fazer o meu vídeo. Postei um vídeo outro dia no meu Instagram falando a respeito da produção de serotonina. E eu tenho que fazer o segundo vídeo porque eu fiquei de falar onde que a serotonina é produzida e como que a gente faz para ela ser produzida. Então, a serotonina, ela é um neurotransmissor bastante importante e ela modula diversas atividades metabólicas do nosso organismo. E ela é produzida no cérebro, mas ela é produzida principalmente onde? No intestino. 95% da serotonina é produzida no nosso intestino. E quando nós temos alterações emocionais que pioram essa permeabilidade intestinal, aí começa a vir uma série de problemas que vocês todos já devem ter ouvido falar. Quantas vezes chega lá o paciente lá no meu consultório e fala assim, doutora, acho que eu estou com algum problema ginecológico, porque, nossa, chega de tarde, eu estou com uma dor aqui na minha barriga, e a minha barriga incha, eu fico parecendo um pombo, fico parecendo um tambor, tá? Aí tem gases, tem flatulência, tem dor abdominal, aí tem ou diarreia ou constipação,
Aí elas têm também dispepsia, né? Azia, dor esofágica, tudo por quê? Porque nós vamos ter alteração na produção dos nossos neurotransmissores. E com isso, nós temos, olha só, o nosso intestino, que hoje nós chamamos de primeiro cérebro, não é mais o segundo, tá? O nosso intestino passa a causar em nós uma série de alterações. E, então, a gente diz assim, burnout, na realidade, ela é uma completa exaustão física e mental. Ou seja, ela é uma doença só física? Não. Ela é uma doença só mental? Não. Ela é uma associação de tudo. Por isso que a gente diz que é uma queima total do nosso organismo. E nós temos que tomar cuidado com isso. Então, olha só. Quando nós vamos tratar uma pessoa com burnout, então, o que nós temos que avaliar? Tudo. Os hormônios, vitaminas, minerais, ver a qualidade nutricional, isso aqui, ó. Qualidade e performance do treino. Então, olha só. Falei, eu li o livro do Daniel Goleman sobre inteligência emocional, e eu disse também que a gente tem que reagir bem a certas situações. Então, quando que eu fiquei numa situação, gente, vou contar para vocês aqui minha história. Isso foi há 7 anos atrás, exatamente. Eu comecei a não querer mais ir para o meu consultório. Eu não queria mais falar com o paciente. Chegava final de semana, eu não queria passar na frente da minha filha. Chegava sexta-feira, né? Eu ficava que nem o pessoal lá. Sextou. Agora eu estou feliz. Sextou. Né? Vou ficar 2 dias longe disso aqui. Chegava no domingo, depois do almoço, eu já começava. Diarreia, dor de cabeça, dor epigástica, vômitos, vomitava, sem ter nada no estômago. Eu não conseguia comer. Aí eu só chorava. Eu abria a boca e chorava domingo à tarde. Chorava sem motivo. Por quê? Porque eu sabia que a segunda-feira estava chegando. Então, eu comecei a me analisar. Olha, acho que eu estou no grau máximo de burnout. Porque eu comecei a ter tudo. Não era só esses sintomas psicológicos, mas eu tive problema na tireoide. Eu já fazia 8 anos que não menstruava, 6 anos que não menstruava, comecei a menstruar. Fui fazer um monte de exame, fiquei ginecologista, 5 anos, você faz 6 anos sem menstruar, está sangrando, é câncer. Primeira coisa que a gente pensa, né? Então, eu comecei a sangrar, eu comecei a emagrecer. Fiquei, gente, no fundo do poço. Eu não queria ver meu marido, eu não queria ver minhas filhas, eu não queria falar com ninguém. Eu me escondia, porque eu não queria sair de casa. Falei, não, só tem uma explicação. Burnout. Aí procurei um colega e passei no psiquiatra, né? Tive que procurar fora daqui, porque tratamento psiquiátrico, terapêutico, ideal é você não ter conhecimento com a pessoa, você não tem amizade, eu tenho amizade com todo mundo aqui. Aí cheguei lá, eu entrei na sala do colega, abri a boca e chorar, né? Aí ele me falou assim, nossa, você está mal, hein, minha filha? Eu estou péssimo. Eu preciso de ajuda. Porque senão, eu não sei o que vou fazer. Porque eu estava com pensamento suicida. Eu pensava assim, se eu estiver passando em cima de uma ponte, eu empurrar o carro, beleza, acaba tudo. Não vai mais passar, não vou
vai sentir o que eu estou sentindo. Mas aí, a gente tem uma certa idade, você tem família, você tem neto, você tem filho, você tem marido, você tem a minha mãe, que é amiga, avózinha, velhinha. Você começa a pensar, e a minha família, como é que vai ficar? Né? Aí foi onde eu resolvi procurar tratamento. Aí o colega me passou uma série de medicações. Ele falou, você vai fazer terapia. Mas ele não me falou nada de mudar o meu estilo. Nada. Aí vim para casa, comprei os remédios. Gente, na época, 7 anos atrás, eu gastei quase R$700 de remédio. Tomei um dia. Dormi 36 horas. Falei, eu não posso ficar assim. Não, como que eu vou trabalhar? Ao mesmo tempo que eu não queria trabalhar, eu pensava, e as pessoas que precisam de mim, como é que vão ficar? Aí o que eu fiz? Peguei os remédios todos, joguei todos no vaso sanitário e descarga. Eu não vou ficar dependente disso. Tem que ter alguma outra saída. E eu sempre soube que o exercício físico é bastante benéfico para a nossa saúde mental. Fui atrás de uma academia, me matriculei, mas eu falei, eu estou bastante destreinada, né? Fraca, não estou comendo direito, não nada, vou começar a caminhar. Primeiro dia que eu fui caminhar, gente, eu desci do carro aqui, ó, na frente da Faria Veículos. Eu não dei conta de chegar na frente do Poupatempo. Parecia que eu ia morrer. Minhas pernas pesavam, meu corpo doía, minha cabeça começou a doer. Mas eu falei assim, eu não posso desistir. Cheguei a sentar na calçada, eu falei, eu vou pedir para o meu marido me buscar. Aí eu pensei, eu não posso desistir no primeiro dia. Descansei um pouco, levantei, voltei para trás, fui para casa. Mas eu me mantive firme no meu propósito de usar a atividade física como tratamento. Foi o que me salvou nessa vida. Tanto que eu vivo orientando, incentivando um monte de gente. Tem vários trabalhos que falam assim, quando você posta o seu treino, quando você posta aquilo que você faz, você incentiva outras pessoas. E eu me sinto extremamente feliz, porque muita gente começou a pedalar, começou a ir na academia, começou a caminhar, de me ver caminhando, de me ver fazendo as coisas. Então, o que me sarou, gente, foi isso aqui, ó. Treino, atividade física. Se eu falar para vocês que eu tinha 59 anos quando eu comprei a minha bicicleta, primeiro na minha vida. Eu nunca tinha tido uma bicicleta. Eu nunca tinha subido em cima da bicicleta. Aí, eu já vinha fazendo outras atividades físicas, mas aí eu via todas as minhas amigas pedalando, eu falava, eu quero pedalar também, esse negócio deve ser bom, porque elas vivem, né, de bem com a vida, então deve ser bom esse negócio. E realmente eu já tinha visto diversos trabalhos falando sobre a atividade física, principalmente as atividades aeróbicas, para os transtornos depressivos e para a qualidade de vida, principalmente na terceira idade. E, né, eu não quero admitir, mas já estou lá. Então, o que eu fiz? Comprei a bicicleta, meu marido ficou super bravo comigo. Falou assim, você não sabe andar de bicicleta, por que você vai gastar dinheiro com isso, né? Gente, eu comprei a bicicleta no dia 8 de setembro. Ela ficou guardada até janeiro. E eu olhava para ela, namorava, e me imaginava em cima dela. Só que eu nunca tinha tido coragem. Eu não sabia nem virar, nem girar as pernas. Então, o que eu fiz? Me matriculei na academia, numa aula de
spinning, e fui aprender a girar as pernas, que eu não sabia. Só que a bicicleta de spinning, ela é fixa. E aí, para equilibrar em cima daquele negócio, com 60 anos de idade que eu já tinha feito. Aí até que um dia me deu uns 5 minutos, cadê a bicicleta, botei em cima do carro, fui parar lá em Japorã no Rancho. Peguei uma estradinha planinha, 5 tons. Cheguei toda roxa na terça-feira na aula de spinning na academia. Mas eu consegui me equilibrar. E aquele dia, né, eu marco no aplicativo no celular, eu pedalei 800 metros. Cheguei na minha casa parecendo que eu tinha pedalado 200 quilômetros, o corpo inteiro. Eu nunca tinha feito isso. Mas, gente, aos poucos eu fui aumentando, melhorando. Eu já fui daqui em Santa Fé do Sul e voltei de bicicleta. Então, gente, e isso aí, para mim, foi assim, uma vitória muito grande. Eu sempre falo que quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue. Por que eu falo isso? Primeiro, que com 60 anos de idade eu não sabia andar de bicicleta. Segundo, que isso aí foi o que me manteve viva e o que me melhorou para me sarar essa porcaria. Então, todo mundo reage igual? De forma alguma. Tem um monte de gente que vai precisar de tratar com medicamento? Vai. Isso é natural. Nós não somos todos iguais, cada um reage de uma forma. Mas, o que nós temos que orientar esses pacientes? A procurarem a mudar o quê? De estilo de vida. Tá? Então, olhe só. Respeitar horário de descanso e alimentação. Quem me conhece sabe que eu nunca tive. Eu tenho, né? Semana que vem nós temos encontro de turma, 35 anos de formado. Acho que 33 anos, 32 anos que eu estou em Fernandópolis, dá para contar nos dedos, dava. Hoje não dá mais. Para contar nos dedos quantas vezes eu almocei com a minha família. Eu não sabia falar não, eu não conseguia pôr limites. O que acontecia comigo? As pessoas me ligavam e falavam assim, ligavam lá no consultório e falavam assim, mas eu não estou bem, eu preciso da consulta para hoje. Agenda lotada? Nossa, coitado, vai que está passando mal mesmo, né? Vai que está ruim, que não sei o quê, se a pessoa morrer. Aí eu já pensava, coisa ruim, não, manda aí. Né? Tanto que a minha secretária, eu tive uma secretária que trabalhou com 16 anos, chegou no final, ela nem me perguntava mais. Ela falava, não, pode vir que a doutora tem. Ela não perguntava mais, porque ela sabia que ela me perguntava e ia mandar para mim. Então, eu não sabia o que pôr limites, eu não sabia falar não. E aí, o que acontece? Você não tem um bom clima de equipe de trabalho, sabe? Aprender a enxergar os sinais do nosso corpo. O nosso corpo grita, o nosso corpo chama. Tem um livro que chama A Linguagem do Corpo, a linguagem do corpo. Então ele fala que às vezes os nossos gestos, a forma como nós agimos, como nós nos portamos, fala muito mais do que as nossas palavras. Porém, o que acontece? O que ele fala também ali no livro? Que o nosso exterior reflete como está o nosso interior. E nós não conseguimos, muitas vezes, aprender a enxergar o nosso interior. Nós temos que começar a enxergar o nosso corpo, ver o que o nosso corpo está falando para a gente. Que muitas vezes ele fala, para, e a gente não quer parar, tá? Separar o pessoal do laboral. Advogado tem muito essa mania, né? De levar serviço para casa. Eu não tenho. O meu filho é
Tem jeito, fica junto. Chega o cliente no sábado à tarde, pelo amor de Deus, doutora, eu preciso falar com a senhora. Entra, abre a porta e entra. Entendeu? Então nós precisamos aprender a separar. E outra coisa, fomentar atividades com amigos, com familiares, né? Então nós temos que ter o autocuidado. Nós temos que aprender a nos amar. Nós temos que aprender a cuidar de nós, a nos priorizarmos. Porque, gente, se nós não nos priorizarmos, o que vai acontecer? Foi o que aconteceu comigo. Eu não conseguia mais atender ninguém. Por quê? Porque eu não estava bem. Então, eu falo sempre assim, lá, os mandamentos, se não me engano é o segundo mandamento, que o primeiro ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, segundo mandamento. Amar ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você tem que se amar para você poder amar os outros. Porque se você não se amar, você jamais vai conseguir amar ou cuidar de ninguém. Então, o autocuidado é fundamental. Então, olhe só, manter o corpo e a mente saudável é o melhor investimento para todo profissional. Eu tirei essa frase do LinkedIn, do Max Guerra. Eu acho ele fantástico. Então, tá vendo que eu coloquei aqui um monte de coisa, ó. Meditação, exercício físico, vai dançar, vai fazer atividades em grupo, vai ler um bom livro, vai ouvir uma boa música, se alimentar direito. Então, o principal do burnout, gente, não é fazer o tratamento depois que a doença já se instalou. Então eu falo, eu sarei. Porém, eu tenho que estar sempre vigilante. Porque aí descuidar, como diz o pessoal, é negócio baixo. Então, se a gente não se cuidar, ninguém vai conseguir cuidar da gente. A partir do momento que comecei a ter meu cuidado, fui fazer ciclismo, academia, atividades ao ar livre, né? Cuidar da minha vida espiritual, isso também é extremamente importante. A gente tem que cuidar do nosso espiritual, tá? Trabalho. Isso aqui é a minha netinha que nasceu a semana passada, com 9 dias hoje. Mas não trabalho mais com aquela loucura que eu trabalhava antes. Porque eu aprendi que se eu não estiver bem, nada vai estar bem. E aí eu termino com essa frase. Não ultrapasse seus limites emocionais por nada e nem por ninguém. Porque depois a conta chega e você paga sozinho. Quem vai pagar somos nós. Então, cuidemos de nós. Obrigada a todos.